Boa noite, Boa queridos! noite. Sheila e Boa noite, Luciana. Boa André! noite, Mário. Oi, boa Tudo bem com noite. vocês? Que saudade de Saudade de Muita vocês! vocês. saudade. A gente se via tanto, né? É. Mas que bom, estamos aí, estamos juntos, contente de vê-los aqui, lindos aí, muito bom. Obrigada por participarem, obrigada por estarem aqui com a gente. Andrezinho, sei que está também aí desenvolvendo as coisas muito bem, mas já vamos saber logo mais. Bom, sem mais delongas, nós conhecemos aqui esse querido casal aqui, o André e a Sheila agora, né? Sheilinha, teve que entrar agora de toda forma aqui, né? Para dançar agora, né? Com esse parceiro aqui, né? Eu estou começando, então não vou falar nada, só vou ouvir vocês. Não, a gente quer saber a sua opinião, sim. Imagine diante dessas pessoas maravilhosas. Não, a gente quer ouvir você sim, Sheila. Olha, vou começar por você, Sheilinha. Se apresenta para gente. Não, se apresenta. O público Se apresenta. Ela falou Ah, que tá. se apresenta para gente. Seu nome. Sheila, casamos em agosto e estamos juntos. E eu estou aprendendo tango. Sei muito pouquinho. Então, nem posso dar muita opinião. Eu tenho que ouvir vocês para aprender melhor. Querida. Modéstia. A Sheila é uma milongueira, ela tá dançando, ela dança. Dança pra caramba. Ah, tá? Já dança. Já foi um muito. montão pra Buenos Aires. Não, nada. Dança com todo mundo lá. Morro de medo de dançar em Buenos Aires. Sheila Del Cistias. Sheila Del Cistias. Sheilinha, vocês estão em que cidade? Tô falando em castelhano. Que cidade? Estamos em Itapetininga, porque eu tenho casa aqui, a Sheila tem casa em Sorocaba. Quando eu dava minhas aulas, eu dava aulas em Sorocaba. Aulas ao vivo, né? Sigo online. Sim. Mas era em Sorocaba que eu trabalhava. Sorocaba fica mais ou menos 90 quilômetros da capital de São Paulo, e é uma cidade com 700 mil habitantes, tem um público tangueiro que a gente batalhou bastante lá nas últimas décadas, então tem uma tribo forte que frequenta Buenos Aires, tanto em Sorocaba quanto aqui em Itapetininga também. E a gente compartilha aqui também na Milonga, né? De vez em quando. Sim, Seu a gente público. juntos. É um Muito, prazer toda dançar galera. ao som desse cara aqui, ó. Andrezinho, vai você agora, meu querido. Queremos saber quem é você. Bom, meu nome é André Franco, eu danço desde 1988, tango desde 93, mais ou menos, e sou um apaixonado por tango, pela cultura tangueira, por Buenos Aires, pelo ambiente tangueiro, pelos códigos, por tudo que permeia a milonga. Depois que eu comecei a frequentar Buenos Aires, eu descobri que o tango, ele é só mais dançar tango é mais um elemento do universo que é a milonga, do universo que é o tango. E aí a gente vem cada vez mais tentando entrar nessa cultura, tentando entrar nesse universo que é esse fenômeno que é o tango, né? Que é muito mais que dança. Que é isso que, na verdade, está contagiando a gente, né? Eu acho que a gente está indo, todos nós, né, do tango, acabam se contagiando com isso, né? Pode falar. Sim, eu acho que as pessoas elas vêm para o tango por muitos vieses, né? Acho que o principal é essa mística que tem em torno do tango, né? Todo mundo que começa a dançar qualquer coisa fica com aquela coisinha, ai, tango, ou tem medo, ou tem vontade, ou tem isso, ou tem aquilo, mas todo mundo quer tango, de alguma forma, ou não quer porque tem medo, acha que é muito. Mas o tango atrai. O tango atrai, a música atrai. Olha, eu tenho certeza que quem está com a gente aqui desde as 9h30 até agora tá nessa vibe. É apaixonado. E é gostoso que em Buenos Aires você encontra gente do mundo inteiro que tem o mesmo problema.
porque eu fico pensando, né? Eu levo grupos para Buenos Aires, levava antes da pandemia, 1 ou 2 vezes por ano. Meus alunos, 15, 20 pessoas, vão comigo para Buenos Aires. E a gente foca nas milongas tradicionais. A gente vai nas milongas que tem código, que tem cabeceio. A gente foca aí. Eu acho que se eu levei alguém no La Viruta foi por engano. Não desmerecendo, é uma milonga gostosa. Às vezes, quando tem alguns amigos que querem ir, eu vou junto, mas não é por ali que a gente frequenta. Mas, quando a gente conhece as pessoas em Buenos Aires, a gente percebe que são aficionados mesmo. Porque para um cara sair lá da Noruega, sei lá, sair lá da Finlândia, sair lá da Austrália, para vir para Buenos Aires dançar tango, ele não é normal. E sai lá do Brasil É verdade. também. Tudo bem que a gente está mais proximinho, né? Mas voltando, André, voltando aqui para a gente, né? Você, eu conheço, você não, acho que não sabe disso, né? Mas eu conheço você do bolero. Lá atrás, eu me apaixonava vendo você dançar bolero, né? Sempre achei você muito bonito, né? O seu trabalho no bolero. De onde que foi parar isso no tango? O que que o bolero levou para o tango? Ou o que que o tango trouxe para o seu bolero? Não sei, é uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Olha, eu sou fruto do baile, eu não sou fruto da academia. Eu não sei se tem muitos, assim, no universo que a gente frequenta, dos bailes de dança de salão, de tango que a gente frequenta. Porque eu comecei em 88 com lambada. Comecei trabalhando na bateria, não sei se vocês lembram, eu acho que vocês não eram nem nascidos. Ah, eu com certeza não. Na 23 de maio tinha uma caravela. Eu lembro. Uma lambateria chamada Lamba Reggae. Eu lembro. Você lembra? Então eu vou mais para trás um pouquinho. Era um restaurante essa caravela, né? Nossa! O restaurante fechou, então, nasci um pouquinho antes. O restaurante fechou e isso virou uma lambateria, é sério. Eu era do grupo de apresentação da casa. Então, aí, a lambada foi em 92, 93, a lambada começou a decair, assim, não era mais moda. E aí eu comecei, não tinha mais baile de lambada, não tinha mais lambada, e eu comecei em baile. Como tem os bailes do Piratininga, eu ia nesses bailes. E aí eu comecei a dançar de tudo com as pessoas do que frequentavam esses bailes, que eram pessoas bem mais velhas que eu. Eu tinha o quê? 18, 19 anos e dançava com as pessoas de lá e curtia muito. E aí eu já dava aula de lambada, eu comecei a dar aula de dança por esse viés, de dança de salão. E aí, depois que eu comecei a dar aula de dança de salão, depois de 1 ou 2 anos que eu ensinava aquilo que eu dançava no baile, eu comecei a fazer aula. E quando eu comecei a fazer aula, a minha primeira, como eu falei aquela hora, né, a primeira mística, assim, foi com o tango. Eu quero aprender tango. E aí eu conheci professores argentinos que começaram a me ensinar em 94, 95, 96, 97, eu fui para Buenos Aires pela primeira vez. Mas, então eu nasci no baile, o meu bolero nasceu no baile, então eu fui aprender depois a fazer os passos. Então o meu bolero eu acho que sempre teve uma pegada, uma puxada assim, para uma fluidez, não passo, mas dançar, se esparramar pelo salão. E o passo ele entrava aí como um coadjuvante. E aí quando eu comecei a dançar tango, aprendi alguma coisinha, comecei a frequentar as milongas de Buenos Aires, eu acho que eu trouxe essa coisa do baile. Porque, olha, não é diferente. O baile do Piratininga e uma milonga de Buenos Aires não é diferente. Tem as mesmas regras, tem a mesma fluidez, tem os mesmos códigos praticamente. Alguns não se usam mais no Brasil, mas não sei se vocês sabem. Cabeceio era regra no Brasil há 40, 50 anos atrás, na época dos grandes bailes. Pessoas cabeceavam. E essa coisa de você chegar no baile e querer fazer um monte de passo, a galera do baile não gosta. A galera do baile não gosta. Mesma coisa de Buenos Aires. Buenos Aires, o que numa milonga tradicional é esperado do dançarino? É esperado que ele caminhe, que ele seja respeitoso, principalmente respeitoso com os milongueiros mais antigos. E é isso que se espera no baile também, respeito. Então, eu acho que foi por isso, Mário, que eu deslizei, assim, do baile para a milonga. Legal. E agora, então, André, passando aí do bolero, do baile, das danças de salão em geral para o tango, chegando no tango,
chegou no tango, ficou ali, desenvolveu, estacionou ali na estação principal sua, e eu sei que você é um defensor ferrenho de um estilo, de uma forma. Você já falou para a gente que quando você leva a galera, seu público, seus alunos para Buenos Aires e tal, você faz questão de levá-los em milongas bem tradicionais, com um código bem definido e tal, tudo. Muito bem. Como André Franco define, então, André, o estilo de tango que você mais gosta e aquele que você desenvolve e acredita também, né? Como uma cultura que você quer manter aí para os seus alunos e tal. Bem, obrigado. Eu gosto de falar disso. É o seguinte, agora esse ano, eu já tinha um trabalho desenvolvido em termos de pesquisa histórica, porque quando eu cheguei em Buenos Aires com o tango que eu tinha aprendido no Brasil, eu tive um choque, porque eu fui na primeira milonga que eu fui, era uma milonga no centro de Buenos Aires, isso não foi em 97, se não me engano. Eu cheguei com o tango que eu havia aprendido no Brasil, inclusive com professores argentinos, e quando eu cheguei lá, eu tive um choque, mas não foi isso que eu aprendi. O que as pessoas fazem aqui não foi o que eu aprendi. E aí eu comecei a querer pesquisar, a querer entender por que existia uma dicotomia, por que existia essa coisa de, às vezes se ensina e não se usa. Daí, gente, eu comecei a pesquisar isso e tentar entender isso 20 e poucos anos atrás. E agora, na época de pandemia, eu tive tempo de pesquisar de verdade, entrar em contato com pessoas e pesquisar. E eu fui entender melhor o que aconteceu e por que é assim. O que acontece, aí eu vou chegar no estilo de dança que eu curto. O que acontece é que o tango, ele nasce, aí eu vou falar um pouquinho sobre a história do tango. O tango, ele nasce com um nome chamado tango origeiro. E esse tango origeiro era um tango bem parecido com o tango em cenário de hoje. Pula para cá, pula para lá e vira para cá, e a mulher sobe em cima e desce e joga a mulher para cá e joga a mulher para lá. Esse tango origeiro, ele chegou nos anos 1910, mais ou menos, o tango, ele queria entrar na alta sociedade argentina. Só que a alta sociedade argentina não gostava daquilo que eles viam. Eles queriam algo mais refinado, algo mais cadencioso, algo mais suave, mais liso. E aí surgiu uma coisa chamada tango salão, que a gente chama hoje de tango salão original. E aí o que acontece? Esse tango salão original, ele era basicamente caminhar. Hoje você consegue encontrar vídeos de gente dançando nos anos 20, esse tango salão. Muita gente dançando nos anos 30, 40, mas até nos anos 20 eu consegui já vídeos para ver. Era caminhar, gente. Era caminhar, dar uma paradinha, dar uma brincadinha, cruza a dama e segue caminhando. Nada muito mais do que isso. Com isso, o tango origeiro, ele ficou restrito ao ambiente prostibulário, ao ambiente mais arrabaleiro, enquanto o tango floresceu no centro de Buenos Aires, que era onde tinha realmente os cabarés, onde tinha os salões suntuosos. Ele floresceu no centro de Buenos Aires tango salão, ele não floresceu origeiro. Inclusive, opa, só um pouquinho, meu gato subiu aqui. O tango, assusta, Sheila. O tango passou a se chamar, para diferenciar do tango salão, tango com passos e tango salão. Só que ele chamava o tango com cortes. Então seria tango com cortes, que seria sinônimo de tango com passos, e o tango salão. E nos lugares de tango tinha placas, proibido fazer cortes. Sim, tango de corte quebrada. E então o que acontece? O tango, ele foi evoluindo como o tango salão nos anos 10, nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, até que as milongas começaram a ficar mais rarefeitas, e algumas pessoas que dançavam nessa época seguiram dançando em pouquíssimos lugares de tango, pouquíssimos lugares. Alguns casaram e deixaram de dançar, o caso do Oswaldo e Coca, por exemplo, mas voltaram a dançar depois. O caso de muitos desses
senhores e senhoras de hoje que dançam, são famosos, eles deixaram de dançar às vezes por 20 ou 30 anos e voltaram a dançar nos anos 90, 80, 90. Mas enfim, esse tango com passos, ele nunca deixou de existir, o tango origeiro. Ele se tornou tango com passos, ou tango com cortes, depois ele se transformou em tango com figuras, lá pelos anos 30, 40, e ele se transforma em tango fantasia nos anos 50. É esse tango fantasia que bailava o nosso querido, amado, que faleceu hoje, Juan Carlos Copes, Viro Lasso, Majoral, todos esses caras que foram protagonistas do espetáculo Tango Argentino, que reviveu o tango no mundo, eles dançavam tango fantasia. Só que depois desse espetáculo, passou a se chamar tango em cenário. Uhum. Então, você tem duas vertentes de tango. O tango origeiro, que virou tango com cortes, tango fantasia e tango em cenário, e o tango salon, que nos anos, mais recentemente, os anos 80, para diferenciar desse outro tango, passou a se chamar tango milongueiro. Uhum. Só que o tango milongueiro, ele não chamava tango milongueiro, ele chamava tango salon. E aí o que acontece? Só para a gente finalizar esse ponto. Esses artistas, depois que o espetáculo tango Los Diesel, o espetáculo tango argentino ficou muito famoso, esses artistas começaram a ensinar. Só que eles não ensinavam o tango em cenário, porque eles jogavam mulher para cima, espacavam a mulher no chão, virava para cá, virava para lá. Eles fizeram uma adaptação desse tango em cenário e chamaram tango salon. Só que esse tango salon tem passos. Não é o tango salon original, que deu origem ao tango milongueiro. É um tango salon que é originário do tango em cenário, que tem figuras, que tem lápis, que tem um monte de coisa, voleio, gancho, e se chama tango salon. Então, o que acontece? Quando eu comecei a frequentar Buenos Aires e comecei a conhecer as pessoas e beber dessa cultura, beber desses idosos, dessa gente que estava lá dançando desde os anos 50, desde os anos 40, eu comecei a entender que o tango da milonga, o tango do baile de tango, sempre foi aquele que nasceu nos anos 10. Aquele que é do tango origeiro, que ficou restrito ao ambiente prostíbulário, mas que depois ganhou palcos, desde a década de 20, da década de 10, já tinha show de tango. E o show de tango era do tango origeiro. Mas esses caras, quando iam na milonga, o que eles dançavam? Eles dançavam o tango salão original. Eles não faziam passos, até porque batiam no ombro dele assim e falavam, aqui não pode. E se você... a segunda batidinha no ombro já arrancava o cara da casa. Aí, só para a gente entender isso, o tango, ele foi domesticado, vamos dizer assim, para poder caber no baile, para poder existir no baile. E o tango selvagem, o tango amplo, o tango com todas as suas possibilidades, que eu gosto também, acho bacana, o tango com todas as suas possibilidades, ele não entrou no baile, culturalmente, ele nunca entrou no baile argentino. Ele não era o tango social, ele era o tango do ambiente prostíbulário, que era um ambiente, no começo, extremamente barra pesada. Eu vou contar uma coisa que eu não sei se vocês sabem, eu estudei documentos em jornais, etc., da época. Num baile de tango dos anos 10, por exemplo, ou do começo do século, na primeira década do século, era 1, 2 mortes por noite. Era facada, era tiro, era uma coisa assim, barra pesada mesmo, não é assim, barra pesada de brincadeira, era barra pesada mesmo. Eu até tinha um sonho assim, como eu queria estar lá no começo do tango para ver como ele nasceu. Pois eu não queria mais, não. Eu não queria, não, porque eu ia morrer, eu ia me matar lá. Eu punha lá, melhor não. Então, quando eu comecei a beber dessa cultura, eu comecei a entender por que aqueles senhorzinhos, quando vão dançar em Buenos Aires nas milongas, eles abraçam as mulheres, e aí que eu me apaixonei pelo tango. E eu vi aqueles senhorzinhos, às vezes, de 80 anos, baixinho, só o ossinho do hominho. Aí,
Ele dançava com a mulher, às vezes essas europeias, bonitas, e aí a mulherzinha mordia a boquinha assim, ai, fazia uma cara assim de quem estava assim, enlouquecendo. Aí eu olhava aquilo assim e falava, meu, o cara não está fazendo nada, a mulher está virando os olhinhos. Eu comecei a querer aquilo, eu queria aquilo. E aí eu fui tentar descobrir qual era a cultura, de onde vinha isso. E aí eu entendi, por isso que quando eu levo os meus alunos para Buenos Aires, eu vou tentar aproximá-los dessa fonte cultural, que são os milongueiros que infelizmente estão morrendo. Mas eu vou tentar aproximá-los desse veio cultural, dessa vertente cultural, para que eles bebam da vertente cultural do tango social. Para que eles, quando voltem para o Brasil, eles possam um hino, uma milonga e ter essa cultura permeando a vida deles, entendeu? E é por isso que eu amo isso. Eu amo esse tango que foi o tango do baile desde sempre, que é o tango social, que é o tango salão original, que é tudo isso aí. Eu tinha aqui uma pergunta, né, preparado, que eu acho que você praticamente respondeu. Antes eu queria só colocar um parênteses aí, né, que eu tenho um trabalho, né, que a gente está escrevendo, eu e a Lu. Esse trabalho está em stand-by, na verdade, né. Uma das cenas desse trabalho é justamente o assassinato dentro de uma casa de prostíbulo, né, que acontecia, né, que lembra? A gente ia contar isso, né, a gente vai contar ainda um dia. E isso está escrito, inclusive, sabe, essa cena está escrita com a gente, né, é um trabalho que a gente ainda quer colocar. Mas, na verdade, eu ia te... Tem um assassinato famoso, sabia? Não sei se é esse. É o amante de Joaquina Maran. É esse? Esse é um dos assassinatos mais famosos da história do tango. Muito bacana. A gente tenta contar isso num trabalho que a gente está fazendo, né? Que eu acho que é legal para o público, né? Ficar sabendo disso. E aguarde, uma hora cheia. Mas então, eu ia te perguntar isso, né? Você andou fazendo algumas palestras sobre isso que você estava contando com a gente, né? Alguns trabalhos online que eu vi você fazendo, e você falava um pouco sobre essa Guarda Verra, né? E contava isso pra gente, né? Eu queria saber, né, de onde veio essa ideia, mas acho que você já meio que explicou aí, que foi de você realmente ir para lá e querer entender mais sobre isso, você acabou desenvolvendo um trabalho, né, que você passa pra gente. Eu acho que, sim, o que acontece hoje é que eu sempre tentei fazer isso levando as pessoas para beber lá, beber da aguinha da fonte. Como a gente não pode mais sair de casa, eu acho que eu consegui fazer um trabalho de compilação e eu acabei de lançar um documentário. Na verdade, nós estamos lançando, não lançamos publicamente ainda, um documentário. Eu estou fazendo junto com o Breno. Vocês conhecem o Breno Vieira? Conhecem, né? Claro, queridíssimo Então, amigo. estou fazendo junto com o Breno. Ele está como meu parceiro de trabalho atualmente. E fizemos um documentário sobre a história do tango na década de 30. Na verdade, eu fiz desde o princípio, a história do tango 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920. Só que eu fiz como palestra, eu fiz como live. E aí a turma reclamava, porque, André, você passa muito material, tem 2h30 de live, ninguém aguenta. Eu falei, não, então tá bom, eu vou construir. A pessoa fala, fale menos. Só que eu juntava tanto material, essa aqui, inclusive, eu juntava tanto material, que não dava para eu falar menos. Então, o que eu fazia? O que eu fiz agora? Eu compilei mais ou menos 6 horas de material, com narrativa, com música, com vídeo, com um monte de coisa, e lançamos um documentário do tango na década de 30. Então, a década de 30 começou como documentário nosso agora. Antes foi palestra. Agora, daqui em diante, nós vamos fazer como documentário. Década de 30, década de 40, década de 50. Qual é o objetivo, Mário? Aí, respondendo você. O objetivo é fazer com que a pessoa... É fazer uma máquina do tempo. Eu falo desde política, social... Contextualiza, histórica, socialmente, claro. Sociais. Na década de 30, por exemplo, nascem as primeiras favelas de Buenos Aires, as Villa Misérias. Então, eu quero colocar... Não tem nada a ver com tango isso, mas tem. Eu quero colocar eles dentro da época. A ideia é contextualizar, né, André? Contextualizar, né? Isso. Fazer uma máquina do tempo para que essa pessoa chegue
e beba tango, beba a vida portenha, beba a vida daquela cidade, beba a cultura daquela cidade em loco, quase óbvio que não dá para fazer em loco, mas em loco. Então, o Mas, objetivo... André, bem-vindo a esse mundo de não consigo fazer a coisa tão sintetizada e crio muito material. Quem está comigo também sabe o que é isso. Mas é ótimo, porque, sobretudo, para nós também profissionais, é uma pesquisa pessoal para a gente que é muito interessante também, né? Todo esse conhecimento, né? E isso é muito legal que a gente vê que você também está fazendo bastante isso, e isso é genial, né? Eu estou acompanhando o seu trabalho, Lu, estou vendo quanto que você está difundindo cultura. Olha, só não entrei nas tuas palestras porque eu justamente também estava trabalhando no mesmo horário, mas estaremos em algum momento aí nos conectando. Tem isso, né, gente, que a gente acaba não conseguindo. Mesma coisa. Todo o trabalho dos outros, dos amigos, mas eu ainda vou assistir, ainda vou assistir. Mas olha, vou aproveitar o gancho, tá, gente? André já falou para a gente praticamente muito da história, do gosto dele e de como ele foi estudando e vai norteando e vai definindo qual é o tango que ele quer estar passando e compartilhando com o público dele, né? Mas eu já vou fazer um gancho aí, porque já tem a ver com isso, e a gente vai começar agora num ping-pong rápido aí, tá? Então, André, Guardia Vieja ou Guardia Nueva? E aí você me responde, hein? Tchá, 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 tchá. É assim, é Olha, ping-pong, é papum. Guardia Nueva. Aí ele deixou 3 pontinhos, vou responder por quê. Guardia Vieja, você tem 2 definições para Guardia Vieja. Você tem, antes de Júlio de Caro, que é, de fato, historicamente, a Guardia Vieja, que é tango com flauta, guitarra. Então, não bandoneon, claro, mas não é o tango com a sonoridade que nós conhecemos. E a partir do Júlio de Caro em diante, você pode chamar de Guardia Nueva. Só que a maioria das pessoas que estudam e que propagam a cultura, eles entendem Guardia Nueva antes de 35, o boom de Juan D'Arienzo. E aí eles chamam de Guardia Vieja o que vem antes, Donato, Canaro, Fresedo. E depois aí você tem De Angelis, Tanturi, Troilo, Pugliese como Guardia Nueva. Então, Então, nesse contexto, para você, o marco é Júlio de Caro, então. Para você, o marco é o Júlio de marco Caro. é Júlio de Caro. O marco é Júlio de Caro porque ele mudou. Dessas duas partes aí. Tem 24 para frente. Ok, interessante a tua opinião, assim, e comparar também, né, André, com a opinião de outros historiadores também. Cada um é interessante porque cada um meio que define de uma forma diferente. Vou aproveitar o gancho para fazer uma perguntinha a mais aí. Para você, o tango decariano, ele vai modificando ao longo da sua linhagem, ou para você dividiu aqui Júlio de Caro, daqui para antes, Guardia Vieja, daqui para lá, Guardia Nueva, e aí você define essa linhagem pós-decariana de que forma? Seguindo, então daqui para cá tem um período de renovação, ou como é que é para você aí? Olha, eu entendo assim que o Júlio de Caro ele transforma, ele pega aquela música que parece que é o tango criollo, né? O tango milonga, aquele tango que parece uma marchinha, né? Aquele. Sim. Ele chama isso. Então, você tem Júlio de Caro transformando isso em no tango que nós conhecemos hoje. Aí, a partir de Júlio de Caro,
você tem, na década de 20, um tango extremamente interessante, que nasce com Júlio De Caro, mas muito com Fresedo também. Você tem um tango com típica Victor, você tem um tango com muita coisa bailável, na década de 20. Só que aí até a década de 30 começa com o resfriamento do tango, com uma coisa meio morosa, meio monótona, no 30, 31, 32, 33, 34, o tango quase morre como dança. E aí Juan D'Arienzo, o que ele faz? Ele vai buscar os temas de La Guardia Vieja, os temas antes de De Caro, e ele pega aqueles temas e põe um temperaço de Guardia Vieja naquilo. E ele pega, aí entra no que você falou, ele pega um tango decariano, que é um tango com instrumentos, com pausas, com trabalho, não é aquele tango tipo marchinha, todo mundo junto, né, que é o tango de La Guardia Vieja. Ele pega o tango com cheiro de Júlio De Caro, mas com toneladas de tempero de La Guardia Vieja. E ele cria o tango, dá início ao tango que nós conhecemos hoje. E quem pega e transforma isso já numa outra fase é o Troilo. Porque o Troilo pega a ideia do De Caro, que é fazer um tango extremamente bailável, pulsante, só que ele faz isso com uma harmonia incrível, que somente o Troilo poderia fazer. Então, eu classificaria nessas fases. Era decariana, década de 20, boa. Década de 30, medíocre, começando em 35 a melhorar e finalizando com Troilo, criando um tango que tem todo o cheiro de Guardia Vieja, porém com toda a roupa de Guardia Nova. Para você, rapidinho agora, já me fiquei curiosa aqui, gente, desculpa aí vocês que estão ouvindo, mas já me coçou aqui, estou querendo debater com o amigo aqui agora. Vamos lá. André, para você falou do Troilo, né? Você deu esse parecer com a análise do Troilo também. Para você, então, na trajetória do Troilo, há mudança? Ou você acha, então, que ele brinda uma inovação, então, a partir da proposta de Bebendo a Fonte, da proposta do Júlio De Caro, então? Troilo? Sim, Aníbal Troilo. Troilo vai beber da proposta do D'Arienzo. Porque o D'Arienzo vai lá buscar na Guardia Vieja temas dançantes, coisa que o Júlio De Caro não faz. O Júlio De Caro, ele sinfoniza a coisa, tudo fica sinfônico. Inclusive, eu achei umas entrevistas com o Júlio De Caro nos vídeos interessantíssimos, que ele explica isso. Ele transforma tudo em algo sinfônico, porque Júlio De Caro tem um problema com o tango, tem um problema com o pai. O pai dele expulsa ele de casa porque ele queria tocar tango, e o pai era um artista clássico. Ele era um produtor de música, ele foi produtor de um teatro na Europa. Então, ele não quis mais o Júlio De Caro nem na casa dele, porque o Júlio De Caro ia tocar tango. E aí, o que o Júlio De Caro faz em 1924? Ele transforma o tango em música sinfônica. Talvez ele quisesse conquistar o pai dele. E aí, vai se perdendo o vínculo dançante. Só que esse vínculo dançante ainda se mantém na década de 20, mas não é mais aquela música extremamente dançante, porque escuta isso, ó. As pessoas gostavam disso, dançavam então, isso. para você, então, você acha então que essa linhagem, vamos dizer assim, para alguns historiadores tradicionalistas darienzana, né? Ela também, então, como disse você, na tua opinião, então, há beber um pouquinho na influência do De Caro também, então? Ele vai se influenciar com a Guardia Vieja, porém com a ótica de Júlio De Caro. Qual que é a ótica de Júlio De Caro? Bandoneon, você espera um pouquinho que outro bandoneon vai tocar. Fazer arranjos, três violinos tocam essa parte e um toca aquela outra parte ali. Agora o piano entra. Isso é Júlio De Caro, porque antes de Júlio De Caro todo mundo tocava junto. E aí, com Júlio De Caro, nasce essa coisa que é o tango que nós conhecemos hoje, com tanguedá, né? E aí o que o D'Arienzo faz? Ele une as duas coisas. Ele pega uma música pulsante, só que com esse refinamento. D'Arienzo não pega todo mundo, ele não revive a Guardia Vieja. Ele não revive, ele usa a ideia decariana de fazer tango. Só que ele faz esse tango com
tempero de Guardia Vieja, mas é tango de Cariano. E o que o Troilo faz? Ele pega a música do D'Arienzo e explode com a música do D'Arienzo, esse pulso dançante. Eu estou animada aqui com o nosso papo, gente. André, D'Arienzo para você é tradicional ou é renovador? Olha, na verdade, D'Arienzo, ele não é o... Eu vou contar, você sabe disso. D'Arienzo, ele não é o gênio. Ele é um gênio, mas ele não é o gênio. O gênio chama-se Rodolfo Biagi. Porque D'Arienzo já tocava no Chantecler fazia tempo, e ele não era a coqueluche. Foi o pianista, gente. Foi o Biagi ao piano que propôs uma pegada que deixou as pessoas embasbacadas. E D'Arienzo escutou de fora, ele nem estava lá quando começaram a brincar com esse tipo de... Ele chegava depois no Chantecler. Os músicos começavam a animar a noite antes. Quando o D'Arienzo chegou e viu a orquestra dele tocando uma musicalidade que não era da orquestra dele, ele ficou maluco, mas ele viu que todo mundo gostou. E aí ele assumiu aquilo para ele. Então, Rodolfo Biagi é que é o gênio. Então, Rodolfo Biagi é o grande renovador que dá que dá o impulso renovador para D'Arienzo. Então, sim, D'Arienzo é um renovador. Só que ele não é o gênio. Ele é um cara que soube capitalizar em cima da ideia do Biagi para construir um puta de uma renovação que deu origem à década de ouro do tango, que é a década de 40, pouco antes. É interessante, né? Os pontos de vista, né, André? Por isso que eu estou te perguntando, e eu acho legal você também compartilhar e aportar aqui o teu ponto de vista também, né? Porque é um ponto de vista eu não sei se você é músico, mas acredito que não, porque você é dançarino, né? Então, toda a sua pesquisa é a partir do ponto de vista e da sensação do dançarino. Isso é muito legal para a gente compartilhar aqui, porque dentro, então, desse ponto de vista, você visualiza cronologicamente, historicamente, você traça a sua história de tango e o desenvolvimento nesse ponto de vista. Talvez para você aí do outro lado, ou para quem é o músico, pode denominar, né, e talvez categorizar um pouco diferente também, né? Mas é muito legal, porque aqui o legal é esse debate, né, da gente... Debate não, né? Essa charla, né, gente? Esse bate-papo, da gente ouvir da percepção de um dançarino e, às vezes, a gente ouvir de um historiador mais da parte da música. Ele vai ter, talvez, uma visão um pouco, né, vai categorizar, talvez, né, um pouco diferente também. Enfim, é legal, mas super legal ouvir a tua opinião, André. Eu acho muito, muito interessante, muito válida. Obrigado. E agora, a gente vai... Agora sim, para um ping-pong rápido. Mário Mendes, começa com você. Agora, papum. Gente, eu não vou perguntar mais nada, tá? Que a gente já está no ping-pong, mas eu fiquei perguntando para o André. Não, na verdade, a gente agora tem que resolver alguma coisa para tocar para eles dançarem amanhã. E eu preciso de um auxílio. E eu queria um auxílio lá de trás, ó, da Sheila, tá escondidinha lá, ó. Eu ia falar, gente. Não, é simples, não dói. Tango, milonga ou vals? Tango. Tango. André? Sim, tango. Legal. Lu? Bom, vamos lá. André, agora, depois de toda essa explicação, mas a gente quer um rótulo aqui, sim. A gente quer que você defina aí, André. Saloneiro ou milongueiro? Milongueiro. Muito bem. André, mais uma coisa que me veio aqui na cabeça aqui, hein? Instrumental ou cantado? Cantado. Sheila, instrumental ou cantado? Cantado. Não vale, Sheila. Tinha que perguntar para ela primeiro, Lu. É melhor que seja assim. A Sheila falou agora há pouco, quando a gente estava ouvindo vocês perguntando para os outros casais, ela falou, mas André, tem tango instrumental que é lindo, e tem tango cantado que é lindo. Sim. Então não dá para eu escolher qual é melhor, se é cantado ou se é instrumental. Não é? Não, é verdade. Eu até, André, assim, eu acho que no visual da dama, eu entendo isso, né? Porque ela meio que é
obrigada não, né? Que a Lu sempre bate nessa tecla, mas ela meio acaba seguindo o cavaleiro, né? Se o cavaleiro estiver escutando o instrumental do cantado, ela vai ter que estar acompanhando isso, né? Então, ela não tem muito como falar, eu prefiro cantado ou eu prefiro instrumental, né? Né? Uma escuta também, né? Enfim, Mário Mendes, cuidado, Não, Discutível, discutível. não, possível. Olha só. Ah, mas agora, já que vocês falaram cantado, André, um cantor ou uma cantora que te inspira. Olha, eu vou aproveitar e falar do Mário. Uma vez eu estava numa milonga sua, e eu estava tocando uma tanda linda, como é o comum nela, lá é o comum. Tanda linda. Eu cheguei para ele e falei, Mário, o que é isso, cara? Ele, você viu? Isso aqui é Oscar La Rocca, isso aqui é De Angelis da década de 50. Eu falei, nossa, cara, que delícia! E ele quem me apresentou Oscar La Rocca com De Angelis. Eu achei o máximo. Então, Oscar La Rocca, um cantante. Agora, legal. Sheilinha, independente da resposta do André, independente, você conhece também alguns cantores e cantoras de tango. Eu vou Fala deixar um para que seja ele. inspirador, independente da resposta. Olha, eu estou aprendendo. Ele fica aqui nas lives, das aulas, eu fico ouvindo. Mas não dá para ficar falando o nome que ainda não sei. Fale para mim. Mas então me fala uma orquestra que você gosta. Vamos lá, vou só mudar aqui. Mulher, é o que ela Independente. mais gosta. Pugliese. É o que ela mais Mulheres. gosta. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria saber, não, a gente quer saber a opinião também. Afinal de contas, né? Para quem está aí do outro lado e não sabe, André é profissional, mas a Sheila não. A Sheila, ela é uma amante, né, do tango, né? Mas a gente vai ter, então, por isso mesmo que é o prazer de estar vendo amanhã a diversidade da nossa milonga, pessoal. Porque amanhã vocês vão ter a oportunidade de ver a estreia de uma pareja, que a gente acabou de ver agora, que é a Áureo Nahuel, que acabou de chegar aqui no Brasil. Então, a gente vai ter a escuta também da cantora mexicana Bereís. A gente vai ter também Vânia e Juscelino, também, que já tem um trabalho aí agora mais sólido, desenvolvido juntos, né? Mas a gente também vai estar curtindo também um tango verdadeiro de improviso, que a gente sabe, milongueiro aí, do André com a Sheila também. Então vai ser uma delícia a gente ver essa diversidade, e é isso que a nossa milonga quer brindar para vocês que estão aí até agora com a gente. Esse papo riquíssimo que foi, né, Mário? Sim, eu Nosso. acho que é o trabalho, né? É um trabalho que a gente tem feito que eu acho que tem funcionado. Eu particularmente fico muito contente de poder mostrar, né, a cabeça do dançarino, né, a vivência, o que ele trabalha, na verdade, na véspera, né? E depois ver ele dançando lá no outro dia, né? Não só ver dançando, mas não saber tudo que passa, né? Por ele, todo o estudo do André, por exemplo, né? Que vai desenvolver nele essa dança, né? Então, cada um tem um trabalho, né? Eu acho isso muito bonito, eu acho que isso é legal. Deixa eu dar um pitaco nesse cada um tem um trabalho. Eu queria aproveitar para elogiar duas pessoas, não desmerecendo os demais. Eu queria aproveitar para elogiar você, Lu, porque você é uma precursora do tango, você é querida por todos, você é uma pessoa extremamente simpática e que trata bem todo mundo e corre pelo tango para todo lado. Eu acho que mais gasta do que ganha. É verdade. Mas é com amor, né? A gente faz, né, da melhor forma, né? Então, Parabéns, você está de parabéns pelo seu trabalho. Eu queria elogiar também a Vânia. A Vânia, as pessoas não têm. Eu não tenho assim muita proximidade com a Vânia, mas eu já ouvi falar do trabalho que ela faz em Curitiba. Sim. Ela faz um trabalho há um tempão em Curitiba de um altíssimo nível. A Vânia tem um trabalho fortíssimo, viu? Não é brincadeira, não. A Vânia está de parabéns. Ela tem um trabalho extremamente significativo, extremamente coerente. Muito bacana que ela agregou o Juscelino, porque só agrega mesmo, mas a Vânia, palmas para a Vânia também, porque a Vânia está de parabéns com a
a coerência do trabalho que ela faz em Curitiba. E tudo que chega para mim do trabalho que ela faz é só top, só filé. Pronto. Eu também Fala aí, tenho que dar mais, tenho que fazer, lembrar mais uma homenagenzinha aqui. Eu fiquei sabendo que tem um aniversariante hoje, Ah, que veio aqui participar, não é? Parabéns, André. obrigado. Parabéns, obrigado pela presença aí, mesmo cantando parabéns e cortando seu bolinho aí, você veio ficar aqui com a gente. Sim. Parabéns. Parabéns e super obrigada, querido. E olha, agora o elogio vai para você. Gente, para quem não conhece, esse moço aqui, André Franco, ele formou muitos dançarinos, segue formando grandes, bons dançarinos e dançarinas, né? Mas mais do que isso, André fomenta muito tango, tanto no interior de São Paulo, como aqui em São Paulo também, que ele tem seus alunos e alunas também, né? E, como vocês bem viram, é um super pesquisador, né, gente? Então, a gente carimba aqui o que ele está desenvolvendo e, sobretudo, ele acredita muito, né, em todos os detalhes que ele está querendo oferecer. Então, sim, vou levar os meus alunos, mas eu quero que eles visitem Buenos Aires, visitam Buenos Aires comigo, vão em tal e tal. Ele seleciona tudo porque ele quer trazer um parecer, assim, né, do tango que ele quer que desenvolva. E ele é um cara que ele norteia bem a galera, viu? O rebanho dele aqui, olha, o rebanho dele aqui no interior de São Paulo e tal, tá, Campinas e tal, aqui, tá indo muito bem. E ainda Então, dá licença, em Dallas e Miami. Uau! E, opa! Esquecemos desse detalhe importantíssimo também, gente. Peraí. André, você está pensando o quê? Produto brasileiro também se exporta no tango, gente? O rapaz foi também para os Estados Unidos dar aula lá. Ó, gente, falar o quê, né? Falar o quê, né? André, é muito bom o trabalho, parabéns. Você está seguindo também, desenvolvendo. É um orgulho para a gente e a gente fica muito contente. E ainda bem que a gente conseguiu te captar aqui num dia especial, que é o dia do seu aniversário. Olha, gente, que delícia. Obrigado, Mário. Obrigado. Bom, gente, amanhã vamos ter, então, o prazer, tenho certeza, de curtir, depois dessa aula que o André deu aqui, e como ele trouxe, compartilhou também a visão dele também, né? Amanhã a gente vai ter a oportunidade de estar vendo Sheila Del e André Franco, direto aí de Tapetininga. Eu coloquei Sorocaba ali porque eu fiquei na dúvida, porque eles estão meio que sempre no trânsito, né? Mas eles vão estar amanhã aí desde Tapetininga compartilhando o tango deles para gente, para vocês aí, tá bom? Para o nosso querido público. Queridos, Obrigado. Obrigado, Lu. Obrigado, André. Obrigado, Sheila. Obrigado, Mário. Deus abençoe vocês. Amanhã nos vemos. Até amanhã. Até. Até amanhã. Muito bom.